Boa noite a todas. Gratidão a Deus por mais um dia de estudo, né? Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindo. Vamos iniciar com a prece. Quem faz a prece inicial para nós hoje? Por favor. Boa noite, Diana. Vamos fechar os olhos que eu mesmo vou fazer a prece. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma semana. Te agradecemos por mais um dia de estudo, Pai. Mais um dia, Pai, em que a gente vai ver pela frente a sua misericórdia sobre toda a nossa vida. Te pedimos, Pai, que nos auxilie no discernimento, na abertura da nossa mente e do nosso coração para os ensinamentos que tem a ver, não só nesse estudo, mas em tudo que vem para nós nas obras da doutrina espírita. Com a sua permissão, Senhor, nós iniciamos esse estudo de hoje, gratos pela presença de todos e gratos por aqueles que poderão assistir no futuro também. E assim nós iniciamos, Pai, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Paramos a semana passada no item 35 do primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita. Vamos para o 36 agora. Alguém que tem o livro se habilita a fazer a leitura? Uma pergunta, Ângela. Aqui já começa com a nota explicativa. Vai começar nessa nota explicativa? Na 36? Aqui tem... No meu, pelo menos no meu aqui está anotado, que a nota explicativa, mas enfim, aí pelo que eu dei uma olhada, eu não a identifiquei. Posso começar? Pode, por favor. Obrigada, Valéria. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, sendo que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão-senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que saliente, pela lógica, o fato material da reencarnação. Portanto, se a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela fundamenta sobre a mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Quer comentar? Não. Não? Então, eu gosto de ver, né, que com a reencarnação desaparecem os preconceitos. Então, ainda, né, agora, por exemplo, quando a gente não tem noção nenhuma da reencarnação, né, quando a gente acha que a vida é uma só, que aqui chegamos, aqui ficamos e pronto, acabou, depois aqui é só aguardar o céu ou o inferno, a gente vai se colocando diante das pessoas com superioridade ou não, né? Então, quanto mais o poder tem, quanto mais bonito sou, quanto mais inteligente sou, mais importante eu sou. E a reencarnação, ela vem dar uma quebrada legal, né? Porque, tipo, hoje eu estou nessa condição, mas lá no passado eu poderia ter tido uma condição muito melhor ou muito pior da condição de agora, né? Exatamente. Quando a gente começa a aprender, a entender que hoje a gente está nessa condição e amanhã a gente pode estar numa tão diferente quanto essa e quanto na anterior, a gente, né, às vezes a gente até se segura um pouquinho mais.
Ainda falta muito para a gente segurar, que a gente ainda se acha as últimas bolachas, melhor, a primeira bolacha do pacote, né? Que aguenta todo Exatamente. o nome. Então, assim, ainda nos falta muito para ter essas noções e percepções da maneira correta mesmo, mas com pouco que a gente aprende, com pouco que a gente vai absorvendo, a reencarnação dessa essa quebrada na gente, né? E até o olhar que a gente tem pelo outro também. Então, às vezes, a gente vê um outro numa situação muito mais precária do que a gente, né, ou muito melhor, uma situação muito melhor do que a gente, e a gente, né, para raciocinar, será o que foi que aconteceu em outro momento, né? Então, a reencarnação nos dá essa incapacidade de fazer qualquer tipo de julgamento com relação ao outro e até com relação a nós mesmos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu tenho um comentário. Por favor. Lendo esse parágrafo, que a nossa amiga leu bem, e me veio à mente aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo, onde tem um relato da rainha de Havre, na França, de 1862, 63, onde ela está no mundo espiritual e ela se via numa situação totalmente diferente, onde aquelas pessoas que trabalhavam para ela, que eram subordinados, estão na condição muito mais elevada do que ela, porque ela foi rainha aqui, tal e coisa, se achava, chegou lá, falou, Isso. falou, não Não é sou bem nada assim. disso. Exatamente. Mais É, alguém? hoje muitos deixam ainda o ego e o superego superar, né? E aí, às vezes, nem é só pessoas que não têm o conhecimento da doutrina. Até muitos do que têm conhecimento da doutrina também ainda passa por isso, né? Ainda deixa o orgulho e a vaidade reinar ainda. Mas a gente chega lá, a gente vai chegar lá. Chegaremos. Como diz Vamos Joana, falar. estamos fadados à perfeição. Então, a gente vai chegar lá em algum momento. Isso, Pode, chegaremos. pode continuar, por favor, Valeria. 37. Tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivendo à matéria, e tereis feito dele uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que a lei civil e boa para ser explorada, como um animal inteligente, nada esperando depois da morte, nada o impede de aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem nenhuma perspectiva a não ser o desespero e o nada como refúgio, com a certeza do futuro, de reencontrar aqueles a quem amou, o receio de rever aqueles a quem ofendeu. Todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, embora conseguisse apenas tirar do homem a dúvida com relação à vida futura, teria realizado mais pelo seu progresso moral do que todas as leis disciplinares, que algumas vezes o freiam, mas não o transformam. Continua? 38. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não é somente irreconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria um contrassenso e tanto menos justificável pelo fato de que, segundo essa doutrina, a alma não exista na época em que se pretende fazer remontar sua responsabilidade. Com a pré-existência, o homem traz, ao renascer, os germes de suas imperfeições, os defeitos que ele não corrigiu e que se traduzem pelos seus instintos naturais, suas propensões a tal ou qual vício. Este
é o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que sofre o castigo de suas próprias faltas e não das faltas alheias. Esta outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajante e soberanamente equitativa de cada existência, lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, seja se despojando de alguma imperfeição, seja pela aquisição de novos conhecimentos, até que suficientemente purificado, ele não tem mais necessidade da vida corporal e pode viver exclusivamente da vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Continua? Pode Pela, continuar. pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas, está identificado com o bem, pratica-o, sem esforço, sem cálculo, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater suas más tendências ainda está na luta. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Há, portanto, virtude original, como há saber original e pecado, ou melhor, vício original. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Na, Sim, na outra eu travei e fiquei falando igual uma doida, está tudo apagado na minha tela. Mas tá bom. Vamos comentar esse daqui. Estava comentando outro dia sobre as nossas más tendências, né? Como que a gente pode perceber, porque às vezes a gente fica tão ansioso, tão curioso para saber o que que a gente foi em outras existências, né? Para saber se a gente foi rico, foi pobre, foi rainha, foi escravo, a gente fica muito ansioso para poder saber, para poder entender. Mas, se a gente analisar bem as nossas boas e más tendências, a gente consegue ter um pouquinho de noção, né? E aqui ele traz exatamente sobre isso, né? Então, sobre essas más tendências e o que a gente foi em algum outro momento. Então, se a gente parar para pensar, vamos pensar no momento de briga da gente, se a gente estiver brigando com alguém, né? Porque a gente vive sempre nervoso e irritado. Então, vamos imaginar a gente brigando com alguém. Se a gente tem aquele ímpeto de bater ou de pensar, nossa, se eu tivesse um 38 aqui, te dava uns 10 tiros na tua cara. Vamos pensar bem grosseiramente mesmo, que a gente pensa essas coisas. E aí, se lá no fundo a gente tem, se a gente olha, analisa, se às vezes a gente tem aquele desejo de fazer, aquela ânsia de fazer aquilo, isso é uma má tendência. A gente aprende, a gente não faz por quê? Porque ao longo das nossas existências, a gente aprendeu alguma coisa, né? Ou seja, na dor que vem trazendo na vida da gente, né? As nossas provas e as nossas expiações, então a gente aprende, e aí a gente não repete aquilo que a gente faz, aprendeu, ou a gente repete, vai lá e faz. Né? Então, se a gente fica tão ansioso para saber, sendo que se a gente olhar para dentro da gente mesmo, para as nossas boas e más tendências, a gente consegue ter uma percepção disso. E aí, quando a gente olha e pensa assim, poxa, eu não bati em ninguém hoje. Que maravilha. Um degrauzinho a gente conseguiu subir. Pelo menos que seja né? Nem que seja levantar o pé para subir os degraus, a gente conseguiu, né? E aí a gente vai vencendo aos poucos, vai vencendo de pouco a pouco. E aí por isso que na nossa vida vem tantos desafios ao longo do tempo, né? Porque a gente precisa passar pelo mesmo processo. Como que a gente sabe que a gente aprendeu? A gente está na escola. Como que a gente sabe na escola que a gente aprendeu uma matéria? A gente estudou o bimestre inteiro. Como que a gente sabe que a gente aprendeu? Não é com a prova? Vai lá e aplica-se uma prova. Na prova não tem consulta.
A prova é individual, sem consulta. Nessa hora, a gente sabe se a gente aprendeu ou não. Assim é a vida, porque a prova de cada um ninguém pode passar. A minha prova, por mais que eu tenha alguém do meu lado para me auxiliar, para me acompanhar, para me apoiar, a minha prova é minha. Ninguém põe na porta do outro, ninguém passa pela prova do outro. Né? E essas provas não vão sendo colocadas na nossa vida. Então, se hoje eu tem uma situação que é muito ruim, que não me faz evoluir, que não me faz desenvolver, e eu não aprendi, e eu passo por situações, ou então eu olho e falo assim, nossa, aprendi com essa situação, a prova vem. E aí eu tenho que passar pelaquela situação de novo, para eu poder entender se eu aprendi mesmo. Ou eu passo pela prova para eu ser reprovada, ou para eu ser aprovada. Aí vai do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento e da nossa persistência, né, em melhorar sempre. Pode continuar, por favor. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Eu quero. Por favor, Maria Aparecida. É o seguinte, você falou aí sobre prova, eu tenho que passar por alguma provação. Mas, no caso, eu que estou em torno de pessoas que passam por uma aprovação. Aí, no caso, eu que estou, assim, perto, eu tenho alguma coisa a ver com aquilo, nem que seja o aprendizado com aquela situação, porque é bem próximo. Se você não tivesse que aprender nada com isso, você não estaria passando pela prova junto. Ah, tá, exatamente assim que eu pensei. Ou então você pode pensar que às vezes você é o apoio. Porque já imaginou quanto Deus é maravilhoso na nossa vida? Porque a gente passa pelas nossas provações, mas a gente sempre tem alguém com quem a gente possa contar, Isso. né? Mas nada é por acaso. A gente está inserido no meio que a gente precisa e que a gente necessita. Ah, tá. Vamos pensar... Hum. Pode falar. Tá. Mesmo assim, você não pode fazer muita coisa pela pessoa, né? Assim, a não ser envolvê-la em oração, porque a maior carga é dela. Sim. E assim, querendo ou não, a gente acaba sofrendo um pouco, né, com aquilo, com aquela situação. Talvez né? talvez a lição seja essa mesma. Né? Eu não sou uma mentora, né? Eu não sou um ser de luz para te dizer isso com certeza, porque são situações e situações. Mas às vezes a prova é essa mesma, sabe? A gente poder entender que a gente não é capaz de fazer as coisas, a gente não é capaz de fazer tudo, a gente não é capaz de resolver a vida do outro. E se você é o alento, se você é o apoio, se você é a companhia necessária, e aí tem prova para todo mundo, tem aprendizado para todo mundo. E aí, não sei, né, às vezes você é uma pessoa que é extremamente resolutiva, né, e às vezes quando eu falo sobre isso, eu me coloco nesse lugar. Porque, por exemplo, eu sou muito resolutiva. Se aparece uma situação na minha frente, eu quero resolver. E nem todas as situações são para eu resolver. Algumas situações são situações das pessoas. Né? E aí ter essa calma, essa paciência, talvez seja a sua lição. E a gente precisa pensar que a gente vem nesse mundo, a gente escolhe o meio em que a gente vem. E aí, se essa pessoa que está do seu lado precisa tanto do seu apoio, você escolheu apoiar ela nesse momento de prova, que é uma prova para ela. Entendi. Certo? E aí você faz a melhor coisa que você pode fazer no momento, se você não pode fazer mais nada. Prece. Exatamente. Prece. Uma vez a gente ouviu um relato de um irmão desencarnado, que ele foi falar para a gente como apresenta-se uma prece para eles. Né? Claro que cada um tem uma visão diferente, essa era a visão dele. E ele colocou a prece como se a gente pegasse, tem uma luz, a gente pega uma peneira e coloca embaixo. Então vai sair aquele tanto de raiozinho, né? Então ele coloca a prece como se fosse esses raiozinhos. Então, todas as vezes que você faz prece, se é isso que você pode fazer, você envolve aquela pessoa com aquela energia positiva, amorosa, para que ela consiga passar por esse processo. Ok. Certo? E quando tiver difícil, minha irmã, existe uma espiritualidade que não nos abandona nunca. É verdade. Nunca. E tem um outro lado também, né? Porque uma vez na terapia, o terapeuta colocou para mim uma situação assim. Quando é que a gente ajuda ou deixa de ajudar? Porque às vezes a gente quer ajudar, mas
A ajuda da gente é ir lá e resolver o problema para o outro, né? Ou fazer a coisa para o outro. E aí ele fala que às vezes isso não é ajuda. Então aí ele deu o exemplo da cruz, né? Você está carregando uma cruz, mas eu não posso carregar a cruz para o outro. Mas eu posso ir lá e oferecer um copo de água, oferecer um alimento, né? Eu posso oferecer algo que vai melhorar a estrutura dele para ele dar conta de continuar com a caminhada Isso dele. Aí mesmo. sim é ajuda. Isso foi muito esclarecedor para mim, sabe? Às vezes a gente quer tomar as rédeas da vida das pessoas, né? E às vezes aquela resolução ali não é para nós. Mas, e aí eu deixo sempre, eu coloco isso sempre para mim, que a lição é para todo mundo, que às vezes a minha lição naquele momento é aprender que não é o meu momento de resolver, que o meu momento é única e exclusivamente de apoiar, e eu posso fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, assim, sempre tem uma liçãozinha básica em todas as situações. Respondido, Maria Aparecida? Aham. Então, tá bom. Quer continuar, Valérie, por favor? Ok. 39. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo pelo nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabemos hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano. É o veículo de transmissão do pensamento e durante a vida corporal. Serve de liame entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções que se relacionam com a fisiologia e a psicologia. Quer comentar, Luziana? Você está no mudo. Deixa eu só achar o significado de uma palavra aqui. É laço, liame? Não. Afecções. Doenças. Doenças. É doenças? Não, peraí. São doenças. Porque é no perispírito que as doenças começam, depois elas se apresentam no corpo físico. Então, é uma alteração do estado, pode ser tanto físico quanto mental, né? Que aí a gente consegue entender, por exemplo, a importância de quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, e sente a energia dela, né? Porque ela emana essa energia, e essa energia é a primeira que desequilibra quando a pessoa entra num estado de desorganização, né? Aí vem primeiro a desorganização da energia, para depois manifestar na desorganização do corpo, né? Da manifestação celular do corpo. Pode prosseguir, Lu?
Pode prosseguir. E é interessante também pensar assim, né? Que ele fez isso por experimento, né? Ele foi experimentando para chegar a essas conclusões. Quer No continuar? caso, peraí, só um Desculpa. minutinho. Tá. No caso, a doença começa no perispírito. Ah, tá. E ela vem para o corpo físico. Exato. Entendi. Então foi Ela exatamente isso. começa primeiro no campo Mental. não Então, material, né? Então, pode ser influenciada pelo pensamento, pode ser influenciada por uma questão já de vidas passadas, mas, por exemplo, uma doença, ela não se manifesta no corpo físico sem antes ter manifestado no corpo mental, no corpo emocional, né? O corpo físico é o último estágio, vamos dizer assim. Aí, quando vem para o corpo físico, você pensa, tô lascada. Aí é porque já passou por tudo, né? Tá, Mas no ela caso, dá vários sinais antes. entendi. No caso, no corpo físico seria para tipo assim, expurgar mesmo, né? Para aprender, para ter o aprendizado, no Que na caso. verdade é assim, ó, vamos pensar um câncer, né? Que a gente, assim, eu tenho estudado muito sobre isso, sobre essa questão de como que como que a doença começa, né? Então, você, por exemplo, você se alimenta mal, não se alimenta direito, não tem hábito de ter uma conexão com o divino, porque isso independe de religião. A gente fala oração, mas outras religiões usam outros termos, né? Então, você não tem hábito de ter essa conexão com o divino, não alimenta direito, não faz uma atividade física, quer dizer, você não cuida das suas emoções, você não consegue resolver as suas coisas quando elas aparecem para resolver. Aí, o que acontece? Tudo isso vai acumulando e vai gerando é como se fosse juntando, vai gerando um acúmulo de coisa ali. Quando o organismo não suportar mais todo aquele peso, porque aí os órgãos já estão todos desequilibrados. Então, por exemplo, eu não alimento direito, aí eu não produzo energia suficiente para o meu organismo funcionar perfeitamente, aí eu não dou conta de lidar com as emoções, porque o meu organismo falta energia, e aí o que acontece? Vai estourar em algum lugar, né? tudo E aí desequilibra. doente. Então, tudo começa lá, lá atrás. Então, o câncer não surge de um dia para o outro. Hoje eu estou saudável, amanhã eu estou com câncer. Não funciona, não é assim. Ele leva anos ali dando um sinalzinho para a gente. E às vezes a gente não observa. É uma dor de cabeça, é um aperto no peito, é uma tensão muscular. Isso tudo são indícios de que o nosso corpo está mostrando que tem alguma coisa que a gente precisa olhar. Mas a gente, às vezes, não olha, a gente não quer olhar. Por exemplo, não é normal, por exemplo, uma pessoa sentir dor de cabeça todo dia, É verdade. né? Se a pessoa sente dor de cabeça, porque tem alguma coisa errada, aquela dor ali está querendo mostrar para a gente alguma coisa. Olha aí o que precisa ser visto ali. E aí a gente não olha, a gente vai lá e toma um remédio, toma um comprimido. Comprimido, o que ele faz? Ele dá uma aliviada, mas ele não resolve o problema, né? E o problema continua lá, acumulando. Aí a cabeça dói de novo, eu vou lá e tomo outro comprimido. Entende? Então, nós funcionamos aqui dessa forma, né? E aí, de tanto tomar comprimido, o nosso organismo, eu penso que até assim, né? O nosso organismo, uma hora, perde a paciência com a gente. Peraí, ela vai continuar tomando comprimido desse jeito? Então, eu vou manifestar de outra forma. E aí vem a doença, às vezes até doenças graves, né? É. Exatamente.
Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim faz muito Para mim sentido. faz, com certeza. Um bom exemplo disso é herpes. Quando dá herpes na boca, por exemplo, é extremamente emocional. Porque herpes é emocional. E aí você está muito estressado, ou tem várias outras coisas perturbando o juízo da gente, e aí a imunidade pá, vai lá no pé. E aí explode herpes na boca ou em qualquer outro lugar do corpo. E todo mundo na vida, pelo menos uma vez na vida, já estourou uma herpes na boca ou em qualquer outro lugar. E a herpes é extremamente emocional. Então, surgiu do nada aquela, né, que incomoda, é ruim, é feio, né, muito feio no rosto, e dói, coça. Apareceu do nada? Não, apareceu de todo um sistema emocional que estava totalmente desequilibrado no nosso corpo. E aí, qual que é o último o estado? No corpo. A gente não cuidou daquela perturbação toda, daquele estresse todo, e aí reagiu diretamente no corpo. Exatamente, pode ser uma gastrite nervosa também. Exemplo, há uns anos atrás, estava passando por uma determinada situação e aquela dor já levantava com uma dor incrível no estômago. Eu falei, mas o que é isso, né? E tal. A partir do momento que eu deixei aquela situação, eu me recuperei, eu me recuperei. Eu já estava para iniciar uma úlcera. A partir do momento que eu, como eu dei um basta, eu sacudi a poeira, a Você coisa vai lá, melhorou. olha para a situação, enfrenta, resolve, né? E Exatamente. é muito interessante a gente se permitir vivenciar as emoções, né? Ah, você Uhum. sentiu raiva, né? Às vezes você está passando por uma situação difícil, sentiu raiva, tudo bem. É normal a gente sentir raiva, isso é um sentimento que faz parte da nossa vivência, né? Mas olha para essa raiva, entende ela, permite sentir ela e deixa ela passar, né? E a gente tem que seguir adiante. Agora, se a gente permanecer na raiva, Uhum. aí Aí a você coisa... se destrói internamente. Exatamente, o corpo adoece. Então, as emoções a gente tem que se permitir senti-las, vivenciá-las, né? Para a gente resolver e entender aquilo, é olhar para ela e ter o enfrentamento, né? Eu quero olhar. Aí tem gente que não. Não, eu não vou olhar para isso, vai lá e guarda na gavetinha e fecha. Mas o negócio fica lá assim, né? Uma bomba relógio. A hora que dá uma abertura na Transborda, gavetinha, ela explode. explode. É complicado. Mas é E isso aí. aí, pegando o gancho da Simone, que ela falando do perispírito, e aí eu vou repetir só uma partezinha aqui, né, do que acabou de ler. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, o corpo. Torna veículo de transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções, no caso as doenças, que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Então, espírito, perispírito e corpo. Então, se a gente está com o espírito extremamente perturbado, né, que reflete no perispírito e, por último, no corpo, que é onde vem o que a Lu disse, que o último estágio é o corpo, né, que aí o corpo vai refletir no corpo aquilo que o espírito não está conseguindo lidar, que já refletiu no perispírito e explode na matéria, no nosso corpo. Isso, Mas inclusive, no de caso, uma vida para outra, né? Aham. mas Oi? no caso não tem assim, tipo, doenças que a pessoa tem que, vamos dizer, tem que passar para poder, tipo, cumprir um certo karma que ela tem? Sim, Porque seria umas doenças, até a Simone falou uma vez no estudo, doenças curadoras, não é, Simone? Uma coisa assim que você disse no é. estudo? As doenças, elas são oportunidades que a gente tem de se curar. Isso, isso. Agora,
eu li no livro do André Luiz, se não me falha a memória, no livro Missionários da Luz. Ele fala lá que se a gente aprende o que precisa aprender, a gente não precisa passar pela doença, mesmo se ela estiver na nossa programação. Uhum. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho que passar, sei lá, por um câncer para aprender uma determinada situação. Mas se antes de passar pelo câncer, que está predeterminado no meu projeto reencarnatório, eu aprendo aquela situação, aí não justifica mais ter a doença. Tá, mas no caso, um dia no estudo, a Simone disse assim, que às vezes eu posso nascer, né, com tipo assim, com problema, no caso eu bebo muito, né, assim, um exemplo, bebo muito, aí eu venho com um problema no estômago para que eu não vou beber muito para não atrasar minha evolução, no caso. Então, isso aí é isso que ele fala aqui, ó. Quando você vem, por exemplo, você cometeu muitos equívocos no passado, aí você lesou o seu perispírito, né? Aí ele ficou lesado na encarnação anterior. Não é isso que você está falando? Aí, quando chega nessa, você vem com aquela lesão que, de uma certa forma, é para a gente lembrar que a gente não deve cometer aquele erro de novo, ou aquela situação novamente. Não, isso mesmo, é isso. É exatamente assim que eu entendi mesmo. Só para confirmar. É isso mesmo. O Mais alguém? perispírito, ele é o reflexo da nossa energia acumulada, das coisas boas que nós realizamos e trazemos conosco, e das coisas não boas que também foram as nossas escolhas de aprendizado. Tudo isso está gravado no nosso espírito. E o que vai vir para o planeta Terra na encarnação é o formato deste corpo, que é a alma tendo um formato mais físico, mais material, que é o perispírito, com esses reflexos positivos e negativos de experiências acumuladas. Então, o perispírito pode vir com sequelas de ações e pode vir também com probleminhas que você vai ter como experiências de alerta de não cair nas mesmas faltas. Mas, como disse a Luziânia, tudo pode ser abreviado. Então, por exemplo, você tem que passar por uma experiência muito difícil durante a sua trajetória encarnatória, de uma lesão, de uma amputação de um membro. Isso é um caso contado pelo, se não me engano, é o André Luiz também. Mas aí o irmão nasceu com a trajetória marcada de uma experiência, de um passado difícil que ele cometeu um ato assim com um irmão e se propôs a vir nesta experiência encarnatória e ter a mesma amputação do membro que ele causou ao outro numa outra existência. Mas ele teve uma vida maravilhosa, se dedicou ao bem, a uma pessoa equilibrada, fez tudo o que ele podia. Então, o que aconteceu com ele? Ele frequentava a casa espírita, era médium, era ativo e sempre estava pronto a auxiliar, pelo menos com uma boa palavra, uma pessoa que se dedicou a ser uma boa pessoa, a uma própria reforma íntima. Quando chegou o momento dele sofrer o acidente, que estava já marcado na sua trajetória encarnatória, o que aconteceu? A misericórdia do Pai ela é tão grande conosco que foi feita uma avaliação e, ao invés de ele perder todo o membro, que seria o braço direito, ele perdeu apenas um dedo da mão do braço direito. Então, ele ficou muito entristecido, porque, como assim, né? Eu sou uma pessoa tão boa, me dedico, sou uma pessoa que trabalha, estou sempre pronta a auxiliar. Como é que eu sofri um dano desse tão grande? Tudo ficou entristecido. E com o passar dos dias, a espiritualidade amiga viu que ele estava baixando a guarda energeticamente falando. Então, ele foi chamado à casa espírita para que os mentores conversassem com ele diretamente
sobre a situação atual dele. E aí explicaram para ele o que realmente havia acontecido, que ele teria que ter perdido um membro inteiro, o braço todo, porque na encarnação anterior ele mutilou uma pessoa e pediu para que viesse nessa experiência encarnatória e também tivesse o seu membro mutilado. Mas pelo trabalho, pelo crescimento, pela melhora, pelo seu sacrifício em ser uma pessoa melhor, ele teve a misericórdia de apenas perder um dedo. Então, ele ficou muitíssimo envergonhado e viu que ele estava sendo pequeno no seu reflexo, né? Duvidando da fé, né? Ele não estava tendo uma fé do que ele realmente pregava, porque se aquilo aconteceu com ele, na verdade, foi uma misericórdia da reparação mínima em relação ao que ele teria. Então, tudo isso vem gravado em nós, os nossos bons atos e os nossos atos infelizes. E, às vezes, eles chegam a gerar doenças no corpo físico. Por isso que existe a possibilidade dos tratamentos espirituais, das cirurgias espirituais, inclusive de doenças que não se manifestaram no corpo físico ainda. E, por misericórdia, por nosso próprio mérito, a espiritualidade amiga pode fazer cirurgias espirituais sanando um problema que viria a aparecer. Então, vocês vejam como isso é muito interessante. E por isso que eles pedem para que a gente mantenha a nossa serenidade, porque o câncer, por exemplo, como a Luziana citou, o câncer já foi descoberto pela ciência que pessoas que têm rancor, que têm raiva, que têm amargura, que têm remorso, têm alto índice de desenvolver o câncer. Por quê? Sua energia está muito baixa. E aí debilita demais a sua parte energética positiva. E aí o vírus, a bactéria, o vírus do câncer, ele se instala no seu órgão mais frágil. Então, olha, baixa a guarda, quando a sua energia está baixa, você fica propício a quê? A disparar essas doenças mais sérias, porque nós somos um corpo de pura energia. Nós nos nutrimos da energia que nós queremos ter. Se nós queremos nos nutrir de energias ótimas, elevadas, perfeito para a gente, teremos uma vida muito equilibrada. Deixaremos de ter problema? Absolutamente. Os teremos, sim, mas teremos com serenidade, com resignação. Mas se nós não tivermos a nossa energia equilibrada, nosso pensamento elevado, agradecendo sempre as oportunidades que nos aparecem, felizes ou não, nós vamos baixar a nossa guarda, e aí a nossa energia vai cair e as doenças se instalarão mais facilmente. É isso que ele está querendo dizer em relação ao perispírito, que é a nossa faixa energética que caracteriza todo o corpo humano, né? É através dele que as irradiações vêm para a matéria física. Pronto, encerrei. Isso me faz lembrar a Maíse Braga, ela conta numa das palestras dela, que justamente sobre essa dificuldade na visão, né, e ela questionando sobre isso, e aí o espírito fala para ela, quem mandou você ficar de olho em um homem casado? Encarnação. Ué. E aí eu quero trazer uma outra coisa sobre isso. A gente acha que o voluntariado é um favor que a gente faz para quem precisa, né? O voluntariado, você é voluntário de qualquer coisa, e a gente acha que é um favor que a gente faz para o outro, para quem precisa. O favor é para nós. Para nós, né? E aí, muitas vezes, trata o voluntariado como quando dá, né? Então, vou ser voluntário quando dá. E voluntariado é compromisso. Voluntariado é compromisso. O servir é compromisso. Amor não é sentimento, amor é ação. Né? Amor é verbo, é ação, é fazer. Né? E aí eu trouxe isso justamente por causa dessa história que a Simone acabou de contar, que descreve lá no livro. Então, assim, o trabalho dele, o desenvolvimento, porque não é só porque ele está lá na casa espírita, estudando ou aprendendo, não, é porque ele teve todo um trabalho, todo um processo, todo um servir, para que ele pudesse ter
essa misericórdia, né, esse bônus aí, né, nessa encarnação que ele teve. Então, é um ponto que a gente tem para a gente refletir e para a gente analisar sobre o servir, sobre o voluntariado, que não é um favor para o outro, é um favor e benefício para nós, porque é através dessa ação, através desse movimento, é que a gente melhora as nossas condições, porque o servir, ele traz tudo, ele traz para a gente uma redução um aumento de humildade, redução de orgulho e de vaidade, quando a gente olha as outras situações com um pouco mais de pressa, perdão, um pouco mais de perto, a gente começa a entender a visão do outro, as situações do outro, com mais humildade, com menos orgulho, com menos vaidade para nós. Isso automaticamente é um desenvolvimento, é um melhoramento moral da nossa parte. E aí são nesses pontos, nesse conjunto todo de pequenas coisas que a gente vai fazendo, é que a gente ganha esses benefícios. Mas a gente quer receber esses benefícios deitados ou sentados no nosso sofá, lendo a doutrina, né, os livros da doutrina sem fazer nada, e a gente espera sempre o benefício, sem a gente ter nem o mínimo de ação possível. Que isso fique como uma reflexão para nós, que todos se lembrem do que a Simone acabou de contar, e que isso fique como uma reflexão para todos nós sobre o servir. Beleza? Eu só queria complementar também, só uma coisa assim que eu acho muito interessante, que sempre eu costumo dizer, em várias situações já disse, é que o grande antídoto para a depressão é o trabalho voluntário. Porque a depressão é o porquê eu estou aqui, qual é o sentido da minha vida, por que eu estou nessa situação, por que eu vim para cá, as pessoas começam a despertar da sua pequena insignificância, né? Por que eu estou aqui, o que eu preciso fazer? Então, ela está realmente perdida, sem achar um significado. E quando você se envolve em qualquer tipo de trabalho voluntário, você sabe que a sua figura naquele trabalho é importante, que alguém conta com você. E aí você acha um foco de luz para seguir a sua caminhada. Então, eu digo que o antídoto para a depressão, sem nenhuma contraindicação, é o trabalho voluntário. Não procures na matéria por algo que nunca vais encontrar. Aprenda a seguir o teu próximo, a servir o teu próximo. É de lá que virá a tua verdadeira felicidade. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Nem fui eu que disse isso. Vamos para mais uma? Dá tempo de mais uma questão, e ela é grande. Continua, por favor, Valérie. 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e fornece a chave para a compreensão de uma multidão de fenômenos, até então incompreendidos pela falta do conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo por se ligarem à espiritualidade e qualificados por milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre outros, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos, da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, da aparição, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc., demonstrando que esses fenômenos repousam em leis tão naturais como as dos fenômenos elétricos e as condições normais em que se podem reproduzir. O Espiritismo fez derrocar o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se faz crer na possibilidade
de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas também. Impede que se creia em muitas outras cuja impossibilidade e insensatez ele demonstra. Continua, Luziane. 41. O Espiritismo, bem longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver tudo aquilo que o Cristo disse e fez, pelas novas leis naturais que revela. Lança luz sobre os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem esforço com o auxílio do Espiritismo e as admitem, compreendem melhor seu alcance e podem distinguir a verdade da alegoria. O Cristo lhes parece maior, não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Alguém quer comentar? Luziana, quer comentar? Então, é interessante, né? Porque assim, ó, o que ficava no campo das crenças, né, não era considerado pela ciência, né? Pelo contrário, né? Era até negado, né? Vamos dizer assim, era criticado. E ainda hoje acontece assim, né? Não com a mesma intensidade de no passado. Mas o espiritismo, ele acaba destruindo essa ideia dessa crença do maravilhoso, né? Como que a gente fala assim? Dos milagres, né? Porque, na verdade, não é milagre. Tudo é explicado, tudo é lei natural. O problema é que nós não conhecemos todas as leis naturais, né? E aí, então, aquilo que a ciência não conseguiu provar e acontecia, era visto como milagre, como maravilhoso. E aí saía do campo da ciência e ia para o campo das crenças, né? Agora, o espiritismo, ele vem meio que derrubar essa ideia, né? Que não existe nada de maravilhoso, tudo tem explicação, né? E aí a gente começa a entender um monte de coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, que a gente precisa ter fé, né? Não é aquela fé cega, né? A gente precisa trabalhar essa fé, porque ela tem uma explicação científica. O resultado da fé, ela tem uma explicação científica na nossa vida, ela tem um resultado que a ciência pode provar. E isso já está acontecendo, né? Então, como que a gente pode fazer? Então, quando eu tenho fé, eu acredito que uma coisa vai acontecer e eu trabalho para aquilo, aquilo acontece. Então, se eu acredito que eu vou fazer um tratamento e eu vou ficar curada, e eu me preparo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para aquela situação vai acontecer, né? E Jesus disse, quando ele fazia as curas, e vocês podem fazer mais do que eu, melhor do que eu, né? Mas por que que a gente não faz? Porque a gente não tem fé, a gente não acredita que a gente é capaz de materializar aquilo que a gente deseja, né? E aí
Então, vem um monte de situações que a filosofia espírita vem trazendo, né? Igual a comunicação com os espíritos. Nossa, comunicação com os espíritos, há um tempo atrás, era coisa do demônio, né? E aí, de repente, vem o Allan Kardec para desmistificar isso, né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa de estudar para a gente entender. Mas, assim, eu já participei de muitas religiões, mas a doutrina espírita, para mim, foi a que mais me ajudou, que mais esclareceu as dúvidas que eu tinha. Sabe aquelas dúvidas existenciais que você não acha resposta? Ah, mas por que que é assim? Ah, porque é assim não é resposta. É igual criança quando pergunta, né? Mas por quê? Mas por quê? Então a gente quer entender o processo. E quando a gente consegue entender o processo, aí fica simples. A gente entende a lei natural, a gente entende por que que aquilo acontece. Aí deixa de ser milagre, né? Então fala assim: "Ah, então eu me curei daquela doença porque eu acreditei, eu trabalhei os meus pensamentos, eu modifiquei a minha alimentação, eu fiz o exercício físico, eu fiz o tratamento médico, eu colaborei para que eu me curasse. E eu me curei. Agora tem gente que faz tudo isso, mas fica ali. Não, eu não tenho cura, não, vou morrer assim mesmo, eu tenho que ficar tomando esses veneninhos todo dia. Eu já vi pessoa falar, tomando um remédio, fala que está tomando um veneninho. Ué, está dizendo que está tomando um veneninho, o que, que o remédio vai ser? Um veneninho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. E ter fé é isso, é ter essa consciência, né? Do que a gente fala, do que a gente pensa, para a gente transformar isso em realidade. Quero A falar um. doutrina espírita, ela vem desmistificar essa ideia, né? Porque Jesus falou através de parábolas, né? Como nós falamos lá no estudo anterior, aqui alguns que as missas eram rezadas em latim, para que ninguém entendesse o que estava sendo falado, né? Mas depois passaram a falar na mesma língua, no português, só não explicavam o que as parábolas queriam dizer. Então, o que que as pessoas continuavam sendo leigas? E para elas, quem era Cristo? Um filósofo. Não consigo compreender o que ele está dizendo. O que ele quis dizer com essa situação? Inclusive, colocações bastante difíceis para a gente levar ao pé da letra, né? Mas a doutrina espírita veio para quê? Para abrir, para trazer a claridade nas informações, para levar realmente o conhecimento, como a Luziânia disse, abertamente. Você pergunta e você recebe a resposta, coerente, com lógica, com muita coerência, né? Com embasamento, realmente, isso tem razão, isso tem fundamento. Você quer saber mais? Procura que você vai achar mais. Nunca você vai encontrar na doutrina espírita, isso faz parte dos mistérios de Deus, né? Você acha as respostas. Então, a doutrina veio para isso, para trazer o Cristo como um missionário, para desmistificar todas aquelas colocações que ele trouxe, que na época eram bastante incompreensíveis e até muito pouco tempo atrás ainda eram. Depois surgiu a doutrina com as revelações, como é chamado Consolador, né? Que realmente veio e abriu as portas do entendimento com palavras simples, objetivas, para que todos que buscassem encontrassem as respostas. Então, Cristo passou de um filósofo a realmente um missionário. As pessoas passaram a realmente compreender aquele que quer, que está com o seu solo fértil, para começar a refletir sobre os ensinos do Cristo, acharão as respostas devidas e que vão satisfazer as suas curiosidades e os seus fundamentos de vida, né? Então, é baseado nesta verdade que veio a doutrina espírita como sendo o consolador que Cristo prometeu que daria, né? A abertura de tudo que ele trouxe abertamente, assim, claramente dizendo, não precisaria mais ser usado
palavras, simbologias, né, parábolas, e até hoje são difíceis de serem compreendidas. Tem algumas que a gente vai ler e você fala, meu Deus, como é que aquele povo há 2000 anos atrás conseguiu entender o que ele quis dizer com isso, né? Então, E eu vim às vezes para entendeu, né? disseminar o ódio, disseminar a guerra entre pai que vai ter ódio do filho que vai ter ódio do pai, né? Olha cada coisa. Como é que uma pessoa que prega amor, bondade, pureza, pode falar que veio para trazer a guerra, né? Então, são situações muito incoerentes, mas não é ao pé da letra que se vai estudar sobre isso. Então, vem a doutrina que traduz para a gente, que é muito ignorante ainda, a gente é muito pequenininho, é muito pré-escola ainda no entendimento da doutrina e da sabedoria do Cristo, e vem e fala, não, ele quis dizer isso, 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 aí o entendimento ele se abre. Ah, então é isso, agora tem sentido, agora. Então, essa é a verdadeira consolação que a doutrina espírita traz para as pessoas, a abertura da verdade, né? Do que foi que o Cristo quis dizer em todas as suas falas, muitas vezes tão difíceis e incompreensíveis na época. Por isso que ele foi tido como um filósofo, né? Porque o entendimento era muito raso, muito pouca gente conseguiu realmente compreender o que ele queria dizer nas colocações dele. E aí não só Até hoje. esclarece, como traz um Cristo muito próximo. Se a gente pega lá, né, os primeiros livros do Novo Testamento, que a gente vai lendo, contando como foi a passagem de Jesus pela Terra, e aí a gente vê aqueles relatos bem enxutos, né, muito enxutos, né, conhecer os discípulos, fez isso, fez aquilo, e a doutrina do Espiritismo traz um leque de obras. Se a gente lê Boa Nova, por exemplo, a gente vê diálogos de Jesus com os discípulos, porque você olha aquelas partes do Novo Testamento e você fala assim, gente, vamos pensar na nossa vida, contando a nossa vida. Se a gente senta e vai contar a nossa vida, a gente conta a nossa vida assim. Hoje eu levantei, tomei café, fui trabalhar, fiz isso no trabalho, voltei, cheguei, fiz... É assim que a gente conta a nossa vida. Mas muita coisa acontece entre esse levantar e entre o nosso deitar. Muita coisa acontece. E a gente conta sempre tudo de uma maneira muito rasa, né? Muito objetiva. E quando a gente lê as escrituras, né, os livros, por exemplo, da Bíblia, a gente vê essa objetividade para explicar. E aí, quando a gente pega um livro Boa Nova, por exemplo, que a gente lê diálogos de Jesus com os discípulos, gente, a doutrina espírita, o espiritismo, ele não traz só esclarecimento, ele traz um Cristo tão próximo, um Cristo tão eu e vocês, um Cristo tão humano, mas ao mesmo tempo tão divino, que a gente jamais conseguiria perceber isso numa escrita objetiva, né? Então, assim, a doutrina vem para esclarecer e vem para trazer que Jesus, que ele não é só o Messias divino, né? Jesus é próximo, Jesus é amigo, Jesus é consolo, né? E é sensacional demais a gente poder ler diálogos de Jesus, sendo um Jesus tão próximo. E acabou nosso tempo de hoje. Acabou, sim. Não dá tempo de nem mais uma vírgula. Encerramos, paramos no 41, no item 41. Vamos para o item 42 na próxima semana. Quem faz a prece final para nós, por favor? Eu faço. Por favor. Então vamos, neste momento, elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer pela vida, pela oportunidade de estudarmos juntos. Que nós possamos praticar os conhecimentos adquiridos com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Orando por aqueles que estão à beira do desespero, das ideações suicidas, para os manicômios, penitenciárias, hospitais, pelas mães que estão com os filhos doentes, pelas famílias, pelas confusões aí disseminadas, pelo ódio disseminado. Mas que nós possamos entender que essa realidade vai passar. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. E assim seja. Que assim seja. Obrigada pela presença de todos. Espero ver todo mundo aqui, todas essas carinhas na quinta-feira que vem. Fiquem com Deus, bom descanso, boa noite para todo mundo. Boa Boa noite. noite para vocês. Obrigada,